Então, se a crença geral é que os felinos odeiam ir ao veterinário, a biologia e a ciência do comportamento têm uma novidade meio indigesta para nossa análise de hoje. É uma novidade que muda tudo, na verdade. Exato, porque segundo as diretrizes internacionais da prática pet friendly e os documentos mais recentes de medicina veterinária, o animal não odeia necessariamente o médico, sabe? Ou o jaleco ou a clínica. Aham. Ele odeia, na verdade, as nossas escolhas de design de interiores e a forma como a gente estrutura o ambiente dele. Pois é. É uma inversão total de perspectiva que as fontes de comportamento animal trazem pra gente. Porque é aquele pânico quase folclórico de entrar na caixa de transporte não é teimosia, não é rebeldia. Sim, muita gente acha que o gato tá só sendo chato, né? Exatamente. E muito menos uma falha de comportamento do bicho. Tipo, trata-se de um erro estrutural brutal mesmo na forma como os humanos apresentam e utilizam esse objeto na rotina. Então, toda aquela cena dramática, né? A pessoa pegando a caixa de plástico e o bicho simplesmente evaporando no exato milissegundo em que o trinco da porta estala. Evapora, fica invisível. Total. Isso não é culpa do gato. E nesse nosso mergulho profundo de hoje, o objetivo é justamente dissecar essa aversão universal. Com certeza. A gente quer entender as engrenagens da psicologia felina para pegar esse momento de terror absoluto e transformar a caixa de transporte no refúgio mais seguro da casa. Eu confesso que estou bem curiosa. E para entender esse pânico, a gente precisa pensar na caixa de transporte como ela é tradicionalmente usada, sabe? Certo. Ela fica escondida por meses. Aí acumula odores estranhos, de mofo, de poeira, e de repente, do nada, captura o animal. Nossa, sim. Um susto. Retirando ele abruptamente do mapa olfativo de segurança dele. Para a percepção territorial e sensorial de um felino, ser trancado num ambiente estranho e levado para longe é, tipo, o equivalente psicológico a uma abdução alienígena. Caramba! Uma cápsula de abdução alienígena é uma imagem muito forte, mas faz todo sentido, né? Muito. Bom, vamos começar dissecando a própria cápsula, então. A arquitetura da caixa em si, o hardware da coisa. Porque, lendo os documentos analisados, eu me deparei com uma métrica que me deixou bastante cética logo de cara, sendo bem sincera. A regra do tamanho, imagino. Isso, a recomendação de ouro das diretrizes veterinárias é que a caixa de transporte tenha 1,5 vezes o comprimento do felino. 1,5. Parece bastante? Enorme. Quem mora em um apartamento tipo de 40 metros quadrados vai ter que sacrificar um espaço considerável na sala. Isso não é um exagero logístico por parte dos especialistas. Então parece desproporcional para quem pensa apenas no transporte humano, né? Onde a gente fica sentado em poltronas apertadas no avião ou no ônibus. E a gente não tem muito para onde ir. Exato. Mas a biologia felina e a biomecânica exigem essa margem. Quando o animal quadrúpede está em movimento dentro de um veículo, ele precisa compensar o balanço o tempo todo. Entendi. Ele não está de cinto de segurança. Perfeito. Ele precisa de espaço não apenas para deitar, mas para se levantar, virar o corpo inteiro, reajustar o peso e encontrar uma nova estabilidade. Senão, ele é jogado contra as paredes. Peraí, mas tem um contraponto aí. A internet inteira tá cheia de vídeos de gatos se espremendo voluntariamente em caixas de sapato minúsculas. Os famosos gatos líquidos, né? Isso. Ou dentro de potes de vidro, bacias pequenas, eles amam lugares ínfimos e apertados. Então, por que a caixa de transporte precisa ser quase uma mansão portátil, se na natureza e na sala de casa eles ativamente buscam o aperto máximo? É uma ótima pergunta. E a diferença fundamental que a biologia comportamental aponta reside num conceito bem simples: o controle sobre o ambiente. Certo. Quando o animal escolhe uma caixa de papelão minúscula, ele está estabelecendo um perímetro de segurança estático e voluntário. Ah, a palavra-chave é voluntário. Isso. Ele sabe que as próprias costas estão protegidas ali e que nada vai atacar pelos flancos. Mas quando a porta de plástico é fechada e a caixa é levantada do chão, a dinâmica muda instantaneamente de um refúgio voluntário para um confinamento forçado em movimento.
Nossa, a diferença é brutal. Total. Se ele não consegue se mover ou girar o corpo para compensar a gravidade, o pânico instintivo de ser uma presa encurralada assume o controle do sistema nervoso na hora. Faz todo sentido agora. O aperto voluntário é proteção. O aperto forçado, sem capacidade de movimentação, é uma armadilha. Compreendido. E falando em armadilha, a forma como o animal entra e principalmente como ele sai dessa caixa é outro ponto de ruptura apontado nas fontes. Nossa, e como? Aparentemente, aquele modelo clássico que todo mundo tem, com apenas uma portinha na frente, é um pesadelo clínico. Um pesadelo absoluto. A infraestrutura do atendimento mudou radicalmente nos últimos anos. A diretriz internacional mais moderna, que é o padrão ouro na medicina felina, estipula que a caixa deve obrigatoriamente abrir por cima. Sério? Obrigatoriamente, sim. Modelos antigos que são todos parafusados ou que têm só aquele acesso frontal estão ficando obsoletos nas clínicas especializadas. O design precisa ter aquelas presilhas laterais de liberação rápida, sabe? Sabe que, tentando visualizar isso na prática clínica, a diferença me parece colossal. Porque, imagina só, tentar puxar um animal aterrorizado que está encolhido lá no fundo da caixa pela portinha da frente é literalmente como tentar arrastar alguém para fora de um bunker subterrâneo puxando a pessoa por uma escotilha minúscula. É uma briga perdida. O bicho vai travar as 4 patas nas bordas de plástico, as garras vão sair, e o nível de estresse vai disparar para a estratosfera antes mesmo do estetoscópio encostar nele, né? Exatamente isso. E aí, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, atinge picos que podem até alterar os resultados dos exames de sangue que o veterinário vai coletar logo depois. Nossa, contamina até a parte médica da consulta. Totalmente. Então, o veterinário que segue as práticas pet-friendly não arrasta o paciente. Ele simplesmente solta os engates laterais e, com um movimento suave, levanta o teto da estrutura. Muito mais digno. Sem dúvida. O animal permanece ali na base inferior, que ainda retém os cheiros familiares da casa e dos próprios feromônios faciais dele. Aí o exame físico preliminar, tipo ouvir o coração, a palpação abdominal, tudo isso acontece sem que o animal precise dar um único passo fora do perímetro de segurança dele. É genial. O teto desaparece, mas o chão familiar continua ali. E para garantir que esse bunker sem teto seja realmente seguro, os documentos que a gente estudou mencionam uma preparação interna bem específica também. Não pode ser só o plástico duro da fábrica lá no fundo, certo? Longe disso. Tração é sinônimo de segurança para quadrúpedes. Uma base de plástico liso faz as patas do animal deslizarem a cada curva do carro. Deve dar um desespero. Dá. E isso aumenta exponencialmente a sensação de perda de controle e gera muito enjoo. Por isso a inserção de tapetes emborrachados, almofadas macias ou toalhas grossas forrando o fundo não é vista como luxo estético pelas fontes. É uma prescrição médica, quase. Literalmente, é uma necessidade fisiológica recomendada para absorver impacto mecânico, dar aderência para as garras e, muito importante, reter calor corporal, já que o estresse em ambientes clínicos frios causam quedas de temperatura bem perigosas. Caramba! Construir todo esse ambiente ideal não é só ir na loja de pet mais próxima e pegar a primeira caixa de plástico em promoção que você vê pela frente. Exige medir o comprimento do animal, calcular a proporção exata de um e-mail, garantir que o modelo tenha teto removível, engates rápidos, forrar o interior. É um planejamento quase obsessivo, né? Requer uma capacidade de observação empírica e uma adaptação metódica que o pessoal subestima muito. É, no fim das contas, um projeto de controle ambiental pesado. Chega a ser curioso notar isso, porque montar esse ecossistema de controle ambiental e foco exige uma inteligência espacial e uma dedicação que me lembra muito o comportamento de pessoas que se trancam para estudar para grandes provas. Como assim? Pensa bem. Quem gosta de se aprofundar na leitura sobre comportamento de felinos geralmente compartilha um perfil cognitivo bem peculiar. É um público notavelmente mais analítico, mais criativo. Verdade. Um pessoal muito envolvido com leitura densa e que não se contenta com respostas rasas ou achismos de internet. Quem tem gato costuma ser bem metódico mesmo. Exato. E esse nível de dedicação profunda é exatamente o perfil de quem mergulha de cabeça na preparação para grandes desafios intelectuais, tipo o vestibular, concurso público de alto nível, um concurso militar rigoroso, a prova da OAB, ou até os anos exaustivos de uma residência médica. Nossa, total.
A disciplina necessária para decodificar e otimizar um sistema complexo, seja a biologia de um organismo vivo ou a estrutura gigante de um edital de provas, bebe exatamente da mesma fonte metodológica, né? De análise e persistência. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Contar com o ecossistema e as ferramentas corretas é o que elimina a ansiedade de qualquer processo de preparação de longo prazo. Sem isso, a pessoa fica no escuro. Perfeito. Voltando para nossa exploração da mente felina agora, o paralelo que a gente fez continua super válido. Assim como o ambiente de estudos otimizado dita o rendimento e a confiança de quem estuda, o ambiente em que a caixa de transporte é inserida vai ditar a resposta emocional do felino. Com certeza. O hardware importa, mas o software, que é o ambiente, é crucial. Isso. Até agora, a gente estruturou a arquitetura física da caixa. O tamanho, a abertura por cima, o conforto tátil. Mas as fontes alertam para uma coisa. Se a gente pegar esse objeto perfeitamente projetado e cometer um erro clássico de habituação, todo design inteligente vai por água abaixo. E vai mesmo. O erro comportamental mais grave que a literatura veterinária relata é tratar a caixa como um equipamento de uso esporádico. Sabe aquele infame hábito de guardar a caixa na prateleira mais alta da garagem? Nossa, ou no quartinho da bagunça. Isso. Ou deixar lá no quintal acumulando poeira e teia de aranha por meses a fio. O que nos leva de volta àquela nossa imagem inicial da cápsula de abdução alienígena. Se o objeto só desce do armário escuro uma vez por ano, o simples ato do humano caminhar em direção a ele e tocar no plástico já se torna um gatilho visual avassalador para o terror, né? Já era, o gato já sumiu. Porque a cognição do felino opera massivamente através do mapeamento olfativo e visual contínuo do próprio território dele. Eles estão sempre patrulhando, marcando tudo. Exato. Eles esfregam as bochechas nos móveis para depositar feromônios, criando meio que uma malha de odores que sinaliza familiaridade e paz. Aí, se um objeto imenso e estranho aparecer de repente no meio da sala, sem essa assinatura química, e logo em seguida o animal é empurrado lá dentro contra a própria vontade e levado para um lugar todo iluminado por lâmpadas frias. Cheio de cheiro de desinfetante, cão latindo, gente estranha manipulando ele. A associação neural que ele faz é imediata, permanente e muito poderosa. A caixa não é vista como um objeto neutro. Ela se transforma no precursor direto do sofrimento. Diante desse cenário de associação negativa tão profunda, como é que é possível quebrar esse ciclo? Tipo, se eu tenho uma caixa guardada na garagem há 4 anos e o gato começa a salivar de pânico só de ouvir o barulho do trinco de plástico batendo lá no quintal, como que eu reverto o mapeamento olfativo dele? Bom, a intervenção primária que os comportamentalistas recomendam é drástica e envolve alterar permanentemente o arranjo do ambiente doméstico. A caixa precisa perder o status de evento extraordinário e passar a morar na casa. Morar a casa? Ela deve se tornar parte integrante da mobília diária. Calma aí. Uma caixa de transporte de plástico, que a gente já estabeleceu que precisa ser imensa para cumprir a regra de 1,5, estacionada no meio da minha sala de estar permanentemente. A estética do ambiente vai sofrer um impacto considerável. Ninguém sonha em decorar o tapete da sala com uma estrutura de plástico que parece uma miniatura de container de carga. Pois é, eu entendo. E é exatamente por esse conflito que o design do objeto passa a importar tanto quanto a funcionalidade dele. Ah, entendi. Tem que ser bonita. Basicamente, se a caixa vai ficar permanentemente num canto ensolarado da sala de estar, debaixo da janela panorâmica ou ao lado da cabeceira no quarto principal. Que são os lugares que eles mais gostam, né? Exato, os locais de maior tráfego e segurança territorial. Então quem for comprar precisa buscar modelos que se integrem visualmente ao espaço. Não pode ter cara de gaiola industrial. A presença constante e estática do objeto no ambiente familiar age para neutralizar aquela ameaça percebida. Ele vira só mais um móvel. Isso. O cérebro do animal processa o seguinte:
O objeto está sempre ali, não faz nenhum movimento brusco, não emite som assustador e, o mais importante de tudo, aos poucos começa a absorver os cheiros da própria casa. E uma vez que a caixa passa a fazer parte da decoração definitiva da sala e perde gradativamente essa aura de ameaça iminente, eu imagino que tolerar a presença dela seja só a fase 1, né? Porque um animal suportar a visão de uma caixa na sala é um universo de distância dele querer entrar voluntariamente nela. Como ocorre essa transição para o software, digamos assim? Essa construção de valor positivo requer uma intencionalidade rotineira. O tutor não pode apenas colocar a caixa lá e esperar um milagre. É preciso depositar estímulos altamente recompensadores no interior do objeto. Tipo o quê? Comida. Principalmente. A estratégia envolve colocar um sachê de comida úmida, irresistível, bem lá no fundo, ou jogar pequenos petiscos no tapete de dentro ao longo do dia, sabe? Em momentos que o animal não esteja prestando atenção. Ah, para ele achar depois. Isso, para ele encontrar magicamente quando estiver patrulhando o território mais tarde. Além de usar catnip, a erva do gato, esfregada nas almofadas do interior durante aquelas sessões de brincadeira. É tipo criar um ecossistema super envolvente, né? Onde quem participa sempre encontra algo valioso, intrigante e recompensador. Essa é a fundação para a construção de qualquer hábito duradouro. E, aproveitando essa nossa pausa analítica sobre estímulos contínuos e engajamento, se essa exploração de hoje está entregando informações que mudam a perspectiva, fica o convite natural para apoiar a nossa equipe de pesquisa, curtir o material e se inscrever no canal. É aquela interação rápida que sinaliza aos algoritmos que este é um espaço de discussão que merece ser expandido. Com certeza. É assim que a gente garante que nossas análises de aprofundamento continuem chegando a quem valoriza conhecimento bem embasado. Seria o equivalente a jogar um petisco para a equipe. É um ótimo paralelo e é o tipo de reforço essencial para manter a alta qualidade das nossas discussões e da seleção de fontes. Mas, retornando à mecânica do reforço com a cognição felina... Isso, vamos voltar para o gato. É a persistência e a repetição diária de associar a caixa a essas pequenas surpresas prazerosas que culmina na mudança mais drástica e cobiçada do estado emocional do animal. Bom, vamos tentar conectar todas as pontas soltas da análise até aqui, então. Temos agora uma estrutura espaçosa que cumpre a proporção de 1,5. Certo. Ela abre com facilidade pelo teto, está forrada com cobertores que proporcionam tração tátil, está estacionada no raio de sol mais quente da sala de estar. E que de vez em quando aparece um petisco misterioso lá dentro. Exatamente. O objetivo final é que no temido dia da consulta veterinária ou até de uma mudança de casa, essa caixa deixe de ser o veículo do pânico absoluto para se tornar o quê exatamente? Um pedaço invisível do próprio território dele. O termo técnico que as fontes utilizam descreve a caixa se tornando um verdadeiro refúgio portátil. Refúgio portátil. Gostei. É poderoso. Quando o animal entra na caixa preparada para viajar, ele está fisicamente envolto pelas próprias marcações faciais que ele mesmo depositou ao longo de meses, pelo cheiro impregnado dos próprios cobertores em que ele dorme e pelas memórias sensoriais das recompensas alimentares. Ele leva a sala de casa com ele. Isso. O trajeto de carro e o ambiente da clínica podem continuar sendo ruidosos e até hostis, mas o interior da caixa funciona como uma barreira psicológica intransponível. A frequência cardíaca cai e as pupilas não se dilatam em terror absoluto porque o animal viaja contido por um pedaço de segurança familiar. A teoria é brilhante. De verdade, a ideia de reprogramar a arquitetura ambiental é fascinante. Mas eu preciso levantar uma bandeira vermelha prática aqui. Manda. Lendo tudo isso, fica claro que se a gente está falando de alguém que acabou de adotar um filhote de 3 meses, aplicar essa técnica do zero parece incrivelmente fácil, né? É quase uma lousa em branco. Ah, sim. Filhotes são esponjas. A curiosidade insaciável e natural de um filhote faria com que ele investigasse e adotasse a caixa de plástico luxuosa em questão de horas. Mas a realidade estatística da maioria das casas não é essa. E se estamos falando de um gato adulto, forte, de 5 ou 6 anos, que já consolidou um trauma profundo associado à caixa. Aí o cenário muda. Um bicho que usa dentes e garras contra qualquer humano que tente colocar ele lá dentro. Não dá para simplesmente jogar um pedaço de frango lá no fundo e achar que anos de fobia aguda vão desaparecer por mágica, né? Nem um pouco.
A reabilitação de adultos que já sofreram traumas de confinamento é, sem dúvida, o maior teste de resiliência na medicina comportamental felina. Imagino. Os documentos que a gente estudou advertem claramente que, em casos graves de fobia, a simples presença da caixa intocada na sala de estar pode fazer o animal parar de comer por dias, ou viver escondido debaixo das camas. Nesses casos, a abordagem direta que a gente comentou falha miseravelmente. E o que o tutor faz, então? O processo de dessensibilização exige uma fragmentação temporal minuciosa do objeto e do método. Micropassos. Como seria a execução disso na prática? Literalmente desmontar a caixa inteira, para que ela não pareça mais uma caixa? Exatamente isso, começando pela desconstrução do visual da ameaça. O tutor desmonta completamente a estrutura, remove-se o teto inteiro e descarta-se a porta metálica temporariamente, guarda no armário. Ah, então tira até o telhado. Tira tudo. O objeto perde completamente a aparência de um túnel fechado e sem saída, e passa a se parecer apenas com uma cama de plástico de bordas altas. Deixa-se apenas essa base no ambiente, muitas vezes em um cômodo mais periférico, longe da área de alimentação inicial. Para não estressar a hora da comida. Isso. Aí, conforme o animal começa a ignorar a presença dessa base, demonstrando que o alerta diminuiu, o humano começa a servir o prato de comida úmida no mesmo cômodo, mas ainda uns 2 ou 3 metros de distância. É uma aproximação geométrica, progressiva, então. A cada dia que passa, o prato de comida é movido silenciosamente uns 10 centímetros para mais perto da estrutura de plástico. Perfeito. E é um processo que pode levar semanas, ou até meses. A velocidade do avanço é estritamente ditada pela resposta fisiológica de relaxamento do bicho. Se ele comer tenso, tipo olhando para trás o tempo todo, o prato não avança no dia seguinte. Respeita o limite dele. Exato. Eventualmente, o prato passa a ser servido diretamente no interior da base forrada. Quando o ato de comer lá dentro se torna absolutamente banal e relaxado para ele, o teto superior é finalmente reinstalado. Mas, preste atenção, ainda sem a presença da porta. Um passo de cada vez. E em conjunto com esses passos, as fontes clínicas destacam muito o papel inestimável da terapia com feromônios faciais sintéticos felinos. Borrifar esses compostos químicos nas paredes da caixa imita a assinatura biológica de familiaridade, enviando sinais diretos ao cérebro que aceleram a quebra da memória traumática. Mas e a porta em si? Porque o barulho metálico do trinco batendo costuma ser o gatilho sonoro mais violento de todos, né? Sim, é o barulho da prisão. Exato. Se o gato está comendo confortavelmente na caixa escura e fechada, mas ainda sem a porta, como que a pessoa introduz na equação o objeto de metal que literalmente vai selar o confinamento dele sem desencadear um retrocesso total de meses de trabalho? A introdução da porta é a fase mais crítica de todas. Ela é instalada nas dobradiças, mas inicialmente ela deve ser amarrada com um barbante ou uma fita, fixada firmemente para trás, Para não bater de jeito nenhum. completamente imobilizada, para garantir que não balance, não faça ruído ou bata acidentalmente no animal enquanto ele entra ou sai. Um impacto acidental nesse estágio destruiria semanas de progresso comportamental. O animal precisa perceber visualmente que a porta existe ali na lateral da visão dele, mas que ela não representa uma ação de ameaça iminente. O que nos encaminha diretamente para o teste definitivo, né? Explorando os artigos, eu vi que existe um desafio final, uma espécie de métrica de sucesso clínica para atestar que o trauma crônico foi realmente superado e que a caixa virou um refúgio de fato. O teste de fogo. Onde o animal não apenas entra voluntariamente na caixa para buscar o sachê. Ele entra com o corpo inteiro, foca na comida úmida e, enquanto ele está ativamente mastigando e engolindo, o tutor desamarra a porta e a fecha levemente. Nossa, o coração até gela. É tenso. O som estridente do trinco de metal ecoa no plástico. E aí, a prova de fogo comportamental é observar a resposta física do animal. Se ele continuar comendo calmamente, sem congelar a postura do corpo, Sem parar de mastigar do nada. sem dilatar as pupilas e sem tentar recuar freneticamente em direção à grade, o mapeamento neural foi reescrito com sucesso absoluto. O confinamento provisório deixou de ser um gatilho de morte iminente.
Atingir esse estágio com o animal adulto é eliminar 90% do peso emocional de ter um felino em casa, sinceramente. É liberdade para os dois. Imagina o alívio estrondoso de precisar fazer uma evacuação de emergência do seu apartamento de madrugada ou só cumprir a rotina civilizada de vacinas anuais, sabendo que a experiência não vai envolver uma caçada extenuante debaixo dos móveis que termina invariavelmente em sangramento, suor e uma ansiedade devastadora. Pois é. A saúde preventiva do animal aumenta consideravelmente quando a ida ao consultório deixa de ser um evento evitado a todo custo por causa de todo esse desgaste. Com certeza. Para sintetizar, então, essa exploração monumental e cheia de camadas de hoje, a gente precisa definitivamente descartar a conveniência daquelas caixas minúsculas que só abrem pela frente. A biologia exige investir em refúgios que sejam espaçosos o suficiente para compensar o balanço do movimento, que abram confortavelmente pelo teto para evitar arrastes traumáticos na mesa do veterinário e que ofereçam conforto térmico e tração inegociável. Perfeito. E, acima de todas essas especificações físicas, a caixa de transporte precisa viver intensamente no ambiente da família, sendo desmistificada pela presença estática diária. Virar mobília. Isso. Precisa ser associada milimetricamente, com muita paciência e uso estratégico de recompensas químicas, alimentares e táteis, até que a sensação de segurança interna suplante qualquer resquício do instinto ancestral de fuga. Sabe que toda essa longa análise técnica sobre quebrar a fobia e reprogramar a aversão paralisante de um felino me deixa com um pensamento final extremamente provocativo sobre o nosso próprio comportamento. O que você pensou? Bom, a gente estabeleceu, baseados em ciência rigorosa, que é plenamente possível pegar um objeto considerado o epicentro do terror e, manipulando o design, o contexto e o ambiente sensorial ao redor dele, transformá-lo num santuário inabalável de segurança. Um refúgio? Isso. E se isso funciona metodologicamente até com a mente hipervigilante e os instintos de sobrevivência afiados de um predador territorial, que caixas de transporte invisíveis e aterrorizantes será que nós criamos rotineiramente para nós mesmos? Nossa, profunda essa. Quais são as reuniões semanais, as mesas de estudo apertadas, as planilhas complexas ou mesmo as responsabilidades diárias no trabalho que nos dão calafrios imediatos apenas porque a nossa primeira introdução a elas foi repentina, desorganizada e sem o mínimo de conforto e planejamento? A gente se tranca numa caixa apertada sem perceber. Exatamente. E se, com uma dose meticulosa de design inteligente, adaptação gradual e o estabelecimento intencional de associações positivas em pequenos passos, a gente pudesse transformar as nossas maiores fontes de ansiedade nos espaços onde mais nos sentimos no controle e em casa. Fica aí a reflexão para testarmos em nossos próprios ambientes de vida. Até o nosso próximo mergulho profundo.